Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo, chegando na sua casa para mais uma aulinha. Hoje, quarta-feira, dia da nossa aula de ciências. Então, para isso, pega o seu livrinho e abre com a tia na página 114. Nós vamos começar hoje uma unidade nova, um capítulo novo, capítulo 11. Não se assuste, nós pulamos mesmo o aprender sempre, porque ele vai ser feito mais para frente como revisão, tá bom? Então, hoje a gente começa aqui falando do corpo e do ambiente. Como que o nosso corpo percebe o ambiente à nossa volta? Através do cheiro, do paladar, da audição, da visão, do tato, né? Quando a gente toca nas coisas e tem a sensação, enfim, os sentidos e os órgãos dos sentidos é o que nós vamos estudar ao longo desse capítulo. Animado? Animada? Então, segue assistindo os vídeos com as explicações, presta bastante atenção, faz as atividades do livro, ok? No final da aula de hoje, a gente tem uma prática bem bacana de onde vem o som, a tia vai explicar para vocês, vai ser bem legal. Então, preste atenção e acompanhe o vídeo aí. Na aula de ciências de hoje, estaremos iniciando mais um capítulo. Capítulo 11, lá na página 114. O corpo e o ambiente. Ver um cheiro, ouvir uma cor, isso parece estranho. Pode soar exagerado, mas será que é possível? Por exemplo, reconhecer objetos sem usar os olhos. Observe a situação apresentada abaixo na imagem que está lá no seu livro, na página 114. Converse com os seus familiares sobre as questões a seguir. O que as crianças estão fazendo? Uma dessas crianças está com os olhos vendados. As outras estão orientando a criança que está com os olhos vendados a sentir os objetos. Através do tato, essa criança vai adivinhar que objeto é esse? Quem acha que sim, levanta a mão. Na primeira questão, meu amor, você vai responder para a tia. É possível descobrir com os olhos vendados quais objetos estão sobre a mesa? Que tal a gente vendar os olhos, espalhar alguns objetos na mesa e tentar adivinhar? Será que a gente consegue? Se você fizer, não esqueça de tirar uma foto e compartilhar com a tia. Ela vai amar receber a sua atividade. Na segunda questão, se você estivesse de olhos vendados, como faria para diferenciar uma borracha de um lápis? Que partes do corpo você usaria para fazer essa descoberta? Na terceira questão, como você faria para descrever um apontador para uma pessoa que nunca viu esse objeto? Meu amor, todas as respostas são pessoais. Você pode utilizar do seu conhecimento para responder, ok? Um beijo, meu amor. Faça com muito capricho e atenção. E não esqueça, faça com a letrinha de formiguinha. Beijo. Agora, crianças, vamos falar sobre os sentidos, página 115. A todo momento, recebemos informações do ambiente sobre o que está à nossa volta, não é verdade? Essas informações são percebidas pelo nosso corpo por meio dos nossos sentidos. É por meio dos sentidos que percebemos o mundo e assim podemos desfrutar de todos os prazeres que um lugar pode nos proporcionar. Por meio deles, podemos ver as belezas da vida, ouvir as variedades de sons, sentir os cheiros bons e ruins, tocar e sentir os objetos e identificar os sabores dos alimentos. Os nossos sentidos são 5: a visão, a audição, o olfato, o paladar, ou gustação e o tato. Ouvimos sons com as orelhas, vemos imagens com os olhos, sentimos cheiros com o nariz e os gostos com a língua. A pele nos permite ter sensações quando tocamos ou somos tocados.
Quase sempre usamos mais de um sentido ao mesmo tempo. Orelhas, olhos, nariz, língua e pele são os órgãos, parte do corpo com funções específicas dos sentidos. Muitas vezes, nós utilizamos mais de um sentido ao mesmo tempo. Por exemplo, para assistir a um programa de televisão, usamos a visão e a audição. Agora, observe a imagem do seu livro e responda à questão número 1. A menina está atenta à janela. Que informações ela recebe do ambiente? Não podemos ter as mesmas sensações que a menina, mas certos elementos da imagem podem representá-los. Observe aí, o que ela está vendo através dessa janela? Observe o movimento do seu cabelo, o que está acontecendo. Descreva aí tudo o que ela está observando na janela. Agora, no número 2, os sentidos nos ajudam a perceber situações de perigo. Como o menino percebeu a situação de perigo? Observe que ele está chegando à casa e quando abre a porta, o que ele sente? Que sentido ele usou? No número 3, apresente exemplos de como prevenir acidentes usando os sentidos. Quando ouvimos a buzina do carro e quando acendemos a luz em ambientes escuros, que tipos de acidentes podemos nos prevenir? Pense, responda e quando você terminar, passe para a próxima página. Ei, segundo ano, vamos continuar nossa aulinha de hoje, agora na página 116, conversando sobre visão e audição. A visão permite que você enxergue e leia tudo à sua volta. Por exemplo, é através da visão que você lê e vê o que está escrito nessa página. Já a audição permite que você escute o que os colegas falam, entre outros sons, como música, o som da TV, pássaros cantando. Vamos seguir o livro e falar mais especificamente de cada um desses sentidos. Visão. A visão é o sentido que nos permite perceber o tamanho, a forma, as cores e a distância de tudo que está à nossa volta. Os olhos são os órgãos da visão. Os olhos são partes muito sensíveis do corpo humano e, por isso, devem receber um cuidado especial. Deve-se evitar levar os dedos aos olhos, especialmente quando as mãos estiverem sujas. Para formar imagem, eles precisam receber luz. Por isso, não conseguimos enxergar bem em ambientes mais escuros, onde há pouca luz. Quando algo cai sobre o nosso olho, como um cisco, a sensação é de grande desconforto. Os cílios, esses pelinhos em volta do nosso olho, ajudam a proteger os olhos, evitando que ciscos pequenos ou outras coisas entrem em nossos olhos, como poeira e pequenos organismos. Agora vamos falar um pouquinho da audição. A audição é o sentido que nos permite perceber os sons. As orelhas são os órgãos responsáveis por esse sentido. Os estímulos dos sons que chegam às orelhas são conduzidos para o interior do corpo. A cera e os pelos que existem nesse órgão evitam a entrada de sujeira e de pequenos organismos no corpo. A parte externa da orelha tem um formato que ajuda na recepção dos sons. Sons muito altos podem prejudicar a audição e causar dores de cabeça, irritação
e dificuldade de concentração. Cuide da sua audição, evitando ouvir músicas muito altas e muito cuidado com os fones. O som direcionado por esses aparelhos diretamente em seus ouvidos pode ser muito prejudicial se você não respeitar o volume adequado. Lembre-se, a audição não é algo que se recupera com facilidade. Somente em alguns casos e por meio de intervenção cirúrgica ou aparelhos auditivos. Fiquem ligados nessa informação, ok? Com base no que acabamos de conversar, faça o exercício de número 1, na página 116 do seu livro. Feche os olhos e cubra as orelhas com as mãos. Imagine que você não vê e nem ouve nada. Converse com quem está te auxiliando na tarefa e responda a seguinte pergunta: que informações do ambiente chegam até você? Registre a sua resposta. Terminando, você vai vir com a tia para a página 117. Vamos brincar um pouquinho? Você irá, nessa atividade na prática do seu livro, descobrir, refletir, pensar sobre de onde vem o som. Você consegue perceber de que direção um som está vindo? Essa capacidade se chama ecolocalização ou biosonar e nada mais é do que uma importante adaptação de algumas espécies de animais que permite o reconhecimento do ambiente sem o auxílio da visão. Os grandes especialistas nessa arte, chamada de ecolocalização ou biosonar, são os golfinhos e os morcegos. Ambos possuem uma visão aguçada, mas normalmente precisam caçar e se locomover em ambientes com pouca luz. Em tais casos, eles conseguem navegar sem utilizar os olhos, emitindo sons de alta frequência, e assim eles conseguem localizar as suas presas, o seu alimento, a distâncias de alguns metros. Muito legal, não é mesmo? E nessa experiência, nessa brincadeira que a página propõe, você vai testar o seu talento nessa modalidade praticada por nossos amigos golfinhos e morcegos. É isso mesmo! Convide alguém para participar dessa atividade de adivinhação com você. É só seguir os passos abaixo. Vamos ler juntos quais são? Vocês vão precisar de uma cadeira, um chocalho, que você, se não tiver um aí na sua casa, facilmente faz com uma embalagem vazia, coloca uns grãozinhos dentro, lacra, pronto, seu chocalho está prontinho. E você vai precisar também de uma venda para os olhos, pode ser um pano, um lenço, aqueles tapa-olhos que usamos para dormir. O importante é que quem estiver sentado e vendado não possa ver nada do ambiente, ok? Então vamos para as dicas aqui para a orientação da brincadeira. Número 1. Um dos participantes deve sentar na cadeira e vendar os olhos. 2. O participante que está em pé deve sacudir o chocalho em diferentes posições em relação à cabeça da pessoa que está sentada. Vai chacoalhar na frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, acima, abaixo e etc. O chocalho deve ser sacudido sempre com a mesma força e a mesma quantidade de vezes. É importante que você dê uma pausa entre um lugar que você vai fazer o chacoalho
e outro, para dar tempo da pessoa sentada dizer de onde está vindo aquele som, de que direção, ok? Número 3. Quem está sentado tenta adivinhar a direção de origem do som e fala o seu palpite em voz alta. E assim que ele der o palpite, é o momento que você vai escolher outra direção para fazer o barulho. Entendeu? Número 4. Se quem estiver sentado acertar, quem está em pé desenha um círculo verde no caderno. Se ele errar, a pessoa que está em pé desenha um X vermelho. Número 5. Em seguida, os lugares são trocados e o experimento é repetido. Essa atividade permite trabalhar a sua localização no espaço e, assim, entender o próprio corpo como referencial de localização e deslocamento espacial, reconhecendo noções de posicionamento como à frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo e etc. Legal demais essa brincadeira. Façam aí em família e depois respondam as perguntas 1, 2 e 3 do seu livro. Na número 1 tá assim: vocês conseguiram descobrir a direção da origem do som do chocalho? 2. Alguma das posições foi mais difícil de adivinhar do que as outras? E a terceira pergunta: qual pode ser a explicação para esse resultado? Você vai escrever aqui as facilidades e as dificuldades que você encontrou e relacioná-las à posição das orelhas, em relação ao som, à distância. Capricha na resposta. E aproveitem a brincadeira em família. Um beijo, crianças. Até a próxima aulinha. Gostaram da nossa aulinha de hoje? Eu amei! Tô doida para terminar aqui, ó, e correr para fazer o meu na prática. Vamos lá? Beijo, meus amores. Até a próxima aulinha. Me conta como é que foi isso aí, hein?